Imagine que você está sentado à mesa diante de um jantar acolhedor e cheio de cor. No prato, uma montanha de vegetais, aqueles que sempre acreditou serem seus aliados na busca por uma vida saudável. Você faz o melhor que pode para manter a energia em alta, cuidar do corpo e atravessar os anos com vitalidade. Mas e se, no meio desses alimentos tão confiáveis, estivessem escondidos vilões silenciosos? E se alguns desses vegetais estivessem, na verdade, enfraquecendo suas pernas, embaralhando sua mente, ou até preparando o terreno para uma queda capaz de mudar o rumo da sua vida? Parece absurdo, mas é uma realidade que muita gente desconhece. A boa notícia é que você não está sozinho, e eu estou aqui para te guiar. Hoje, vamos abrir os olhos para uma verdade surpreendente. Há vegetais que fortalecem, e há outros que, mesmo com fama de saudáveis, podem estar atrapalhando seu corpo de forma sutil e perigosa. E se você ficar comigo até o final, vai descobrir qual é o vegetal que você provavelmente consome com frequência e que pode estar sabotando sua mobilidade sem que você perceba. Mas antes, vamos falar dos verdadeiros aliados, aqueles vegetais que agem como super-heróis dentro do nosso corpo, especialmente depois dos 65 anos. Eles não são apenas bonitos no prato. São alimentos poderosos, cheios de nutrientes capazes de manter seu corpo ativo, sua mente clara e sua autonomia preservada. O primeiro deles é um velho conhecido, o brócolis. Sim, aquele verdinho que muita gente empurra pelo prato é, na verdade, um escudo natural para o corpo. Com o passar do tempo, enfrentamos um inimigo silencioso, chamado inflamação crônica. Não é aquela dor que sentimos logo após uma caminhada longa, mas sim um processo interno, lento e constante, que desgasta os músculos, endurece as articulações e embaça a clareza mental. Aos poucos, torna cada passo mais difícil, aumenta o risco de quedas e ameaça a liberdade que tanto valorizamos. É aí que entra o brócolis, com sua arma secreta, o sulforafano, um composto natural que combate a inflamação como um guerreiro habilidoso. Cada garfada de brócolis é como um reforço para o seu sistema. Ele ajuda a eliminar toxinas, fortalece suas defesas naturais e mantém tudo funcionando como deveria. E não para por aí. O brócolis também é rico em vitamina K e cálcio, uma dupla essencial para a saúde óssea. Depois dos 65, os ossos naturalmente se tornam mais frágeis, e uma fratura pequena pode significar meses de limitações. É nesse cenário que o brócolis age como um verdadeiro alicerce, fortalecendo o esqueleto e protegendo as artérias contra o endurecimento. Mas talvez o mais incrível seja isso. O brócolis ajuda diretamente na força e estabilidade das pernas. Estudos indicam que o sulforafano melhora o fluxo sanguíneo para as extremidades, nutrindo as pernas e os pés de forma eficiente. O resultado? Você caminha com mais firmeza, mais equilíbrio, mais confiança. Imagine sair para uma caminhada matinal ou brincar com os netos sem medo de perder o controle dos passos. É esse tipo de liberdade que o brócolis pode oferecer. A dica final? Cozinhe no vapor por alguns minutinhos apenas, até que ele fique com aquele verde vivo e uma textura levemente crocante. Passou do ponto? Você perde grande parte dos benefícios. Pequenos ajustes, grandes recompensas. Porque no fim das contas não se trata apenas de comer melhor. Trata-se de viver melhor, com mais presença, mais força e mais autonomia. E tudo isso pode começar no seu prato. Apenas uma xícara por dia pode fazer uma diferença enorme. É um gesto simples, mas cheio de significado. Como se o próprio corpo dissesse: estou cuidando do meu futuro. E antes de seguir adiante, deixo aqui uma pergunta que vai mexer com você. Qual vegetal comum, adorado por milhões, pode estar endurecendo suas articulações silenciosamente? Fica comigo, porque já vamos revelar. Mas agora é hora de conhecer outro aliado poderoso, o espinafre. Esse verdinho que muita gente subestima vai muito além da salada. Ele é um verdadeiro combustível para o corpo e para a mente. Com o passar dos anos, a circulação do sangue começa a perder força, deixando músculos e cérebros sedentos por oxigênio e nutrientes. É aí que aparece aquela sensação de cansaço, confusão mental e insegurança ao andar.
Mas o espinafre entra em cena como um herói silencioso. Seus nitratos naturais dilatam os vasos sanguíneos e fazem o sangue fluir com liberdade, como se as pistas de uma estrada congestionada fossem finalmente liberadas. De repente, tudo volta a funcionar com mais força e clareza. Pernas mais firmes para caminhar, reflexos mais rápidos para evitar tropeços e uma mente mais ágil para manter conversas e resolver problemas do dia a dia. E tem mais. O espinafre traz consigo nutrientes como a luteína e o folato, verdadeiros guardiões da saúde cerebral. Pesquisas mostram que adultos mais velhos que consomem mais luteína apresentam melhor memória e raciocínio mais rápido. E isso é essencial, seja para lembrar o aniversário de alguém especial ou para planejar aquela viagem tão esperada. Como se não bastasse, o espinafre também cuida dos olhos, um dos sentidos mais preciosos conforme o tempo passa. A luteína e a zeaxantina atuam como um escudo na mácula, parte essencial da visão nítida, ajudando a afastar a degeneração ocular relacionada à idade. Isso significa que você pode continuar lendo, dirigindo e se encantando com os detalhes do mundo ao seu redor. Para aproveitar ao máximo esse vegetal, o ideal é refogá-lo levemente ou bater em um suco. Quando se cozinha demais, ele perde parte de seus nutrientes e se transforma numa massa sem vida. Então, mantenha-o fresco, vibrante e natural. Um punhado por dia pode renovar sua disposição, clareza mental e autoconfiança. Mas calma, ainda não terminamos. Você já parou para pensar que um vegetal muito presente na sua rotina pode estar carregando uma substância que provoca inflamação no seu corpo? Estamos quase lá. Enquanto isso, vamos ao terceiro vegetal que não pode faltar na sua cozinha: a cenoura. Esse alimento, com seu tom laranja vibrante, vai muito além da textura crocante. Ele é como um escudo protetor para a visão, o equilíbrio e a vitalidade. As cenouras são ricas em beta-caroteno, que se transforma em vitamina A, essencial para manter os olhos afiados. Com o tempo, é natural que a visão vá perdendo força, dificultando a leitura de letras pequenas, a direção noturna ou até a percepção de um degrau traiçoeiro. E ver bem não é só uma questão de conforto, é uma questão de segurança e autonomia. Estudos mostram que o consumo frequente de beta-caroteno pode desacelerar a degeneração macular, uma das principais causas de perda de visão após os 65 anos. A cada cenoura que você come, está protegendo a capacidade de enxergar os rostos que ama e de se movimentar com firmeza e segurança. E os benefícios não param por aí. As cenouras também ajudam no equilíbrio e na coordenação, dois elementos fundamentais para manter-se em pé com estabilidade. Seus antioxidantes fortalecem os pequenos vasos e nervos que conectam o cérebro às pernas, garantindo que os sinais cheguem com clareza e rapidez. Cada detalhe importa quando o assunto é envelhecer com dignidade, energia e independência. E muitas vezes, esse cuidado começa com escolhas simples, como aquilo que colocamos no prato. Isso significa menos passos trêmulos, menor risco de quedas e muito mais liberdade para viver o dia com leveza. Além disso, as cenouras são ricas em fibras, o que ajuda a manter o intestino funcionando bem, o colesterol sob controle e a glicemia equilibrada. E manter o açúcar do sangue estável vai muito além de evitar doenças como o diabetes. É sobre ter energia constante, músculos firmes e disposição para caminhar, dançar ou simplesmente brincar sem se sentir esgotado. Para aproveitar ao máximo, o ideal é consumir a cenoura crua, ralada na salada ou levemente cozida no vapor. 1 ou 2 por dia já são suficientes para construir uma base sólida de vitalidade. Mas agora é hora de falar sério. Existe um vegetal que, apesar da aparência saudável, pode estar minando sua força nas pernas e aumentando o risco de quedas. E a maioria das pessoas nem desconfia. A resposta está prestes a aparecer. É hora de virar a chave e falar sobre os vegetais que você precisa evitar, especialmente depois dos 65. Eles não são vilões de novela, mas escondem armadilhas que podem afetar sua saúde de maneira silenciosa e contínua. Um dos principais é a berinjela. Com sua casca roxa brilhante, ela parece inofensiva. Você pode grelhar, assar
ou refogar pensando que está fazendo uma boa escolha. Mas o problema está em um composto presente nela chamado solanina. Para algumas pessoas, especialmente as mais velhas, essa substância pode causar estragos. A solanina pode provocar inflamações nas articulações, músculos e tecidos conjuntivos, resultando em rigidez, dores e uma perda progressiva da mobilidade. Para quem já convive com dores articulares ou fraqueza muscular, esse efeito é como jogar lenha numa fogueira. E essa inflamação discreta, de baixa intensidade, pode danificar os pequenos vasos sanguíneos das pernas com o tempo, tornando a caminhada mais instável e aumentando as chances de quedas, que, aliás, são a principal causa de lesões graves em idosos. E o impacto não é apenas físico. As quedas abalam a autoconfiança e comprometem a liberdade. Imagine hesitar ao atravessar um cômodo ou sentir medo de sair de casa, porque suas pernas não transmitem mais aquela firmeza de antes. A solanina presente na berinjela não vem com alerta visível. Ela age devagar, se acumulando com o passar das semanas e meses. E mesmo que você mude a forma de preparo, grelhada, assada ou ensopada, o risco continua presente se esse vegetal fizer parte constante da sua rotina. E, sinceramente, os riscos são altos demais para serem ignorados, especialmente nessa fase da vida. Existem outros vegetais que oferecem sabor e nutrição sem esse perigo escondido. Mas a berinjela não é a única que merece atenção. Há outro vegetal, colorido, comum em saladas e refogados, que pode estar alimentando um processo inflamatório dentro do seu corpo. É algo que talvez você esteja consumindo sem pensar duas vezes. E esse é o próximo ponto. O pimentão verde. Crocante, vibrante, cheio de frescor. Ele parece uma escolha saudável, repleta de vitaminas. Mas o que muita gente não sabe é que ele faz parte da família das solanáceas e contém lectinas, proteínas que podem se transformar em verdadeiros vilões dentro de organismos mais sensíveis. Para quem já tem o sistema digestivo e imunológico mais enfraquecido pelo tempo, essas lectinas podem ser gatilhos silenciosos de desconfortos, inflamações e reações que afetam o corpo sem alarde. E é exatamente isso que torna esse tipo de alimento tão traiçoeiro. Ele não dá sinais imediatos. Vai agindo aos poucos, abalando funções importantes do organismo sem que você perceba. E quando os sinais aparecem, muitas vezes já estão bem avançados. É por isso que, nessa fase da vida, cada escolha importa. E prestar atenção nesses detalhes pode fazer toda a diferença entre viver com medo ou com liberdade, com dor ou com leveza. Essas substâncias podem se alojar na parede do intestino, atrapalhando a absorção de nutrientes e dando início a um processo inflamatório silencioso. Essa inflamação não chega como um raio repentino, mas sim como um vazamento discreto, que aos poucos vai enfraquecendo vasos sanguíneos, articulações e nervos. Com o tempo, você pode começar a notar tornozelos mais rígidos, formigamento nos pés ou aquela sensação de instabilidade ao caminhar. Pequenos sinais de que o corpo está lutando para manter o equilíbrio. Esse processo inflamatório também reduz o fluxo sanguíneo para as pernas e os pés, deixando-os mais fracos, menos responsivos. E isso, para quem já passou dos 65, é algo que merece atenção. Afinal, quedas são uma das principais causas de perda de autonomia nessa fase da vida. O curioso é que os pimentões verdes ainda são mais traiçoeiros porque não oferecem os mesmos níveis de antioxidantes presentes nos pimentões vermelhos, amarelos ou alaranjados. Ou seja, além do impacto inflamatório, eles também não trazem a proteção natural que os outros oferecem. Mesmo que cozinhar os pimentões reduza um pouco o teor dessas substâncias, para quem já lida com artrite, problemas digestivos ou questões cardíacas, o ideal é evitar o consumo de vez. Há muitos outros vegetais nutritivos e seguros que alimentam o corpo sem comprometer sua mobilidade. Mas ainda não terminamos. Existe um vegetal muito querido, presente na mesa de inúmeras famílias, que pode estar elevando sua glicemia e endurecendo suas artérias. E a resposta pode te surpreender. Chegamos à batata inglesa, aquela tradicional, que há décadas faz parte das refeições de forma quase emocional. Purê cremoso, frita crocante, assada até ficar macia por dentro.
É o tipo de alimento que traz aconchego. Mas para quem está na terceira idade, esse conforto pode esconder um perigo real. A batata branca é rica em carboidratos simples, o que significa que ela eleva rapidamente o nível de açúcar no sangue depois de consumida. E essas elevações bruscas não são inofensivas. Elas disparam processos inflamatórios que afetam os vasos sanguíneos, principalmente os mais delicados, como os do cérebro, das pernas e dos pés. Com o tempo, isso pode contribuir para o endurecimento das artérias, uma condição chamada arteriosclerose, que reduz a elasticidade dos vasos e compromete a circulação. Para quem já tem o sistema circulatório mais sensível, isso pode se traduzir em pés frios, cãibras, dormência ou aquela insegurança ao caminhar. E esses sintomas não são meros incômodos. Eles aumentam o risco de quedas, dificultam a recuperação após lesões e podem tirar a liberdade que você tanto preza. E o problema não está só na batata em si, mas também na forma como ela costuma ser preparada, com manteiga, creme, sal. Uma combinação que complica ainda mais a vida de quem precisa cuidar da pressão, do açúcar no sangue ou da saúde do coração. Se comparadas a vegetais mais ricos em nutrientes como a batata doce ou a cenoura, as batatas brancas oferecem pouco retorno antioxidante. Elas não ajudam a combater o estresse oxidativo que acelera o envelhecimento e ainda ocupam o espaço de alimentos que realmente fortalecem o corpo. Ao trocar a batata comum por uma batata doce assada ou por algumas cenouras crocantes, você dá um passo simples, mas poderoso, na direção de mais energia, equilíbrio e saúde todos os dias. Porque cuidar do corpo pode, e deve, começar pelas pequenas escolhas no prato. Mas aqui vai o último ponto crucial. Qual é a escolha simples que você pode fazer em todas as refeições para proteger o seu futuro? Ao longo da vida, e especialmente com o passar dos anos, a gente começa a perceber que o segredo para manter a força, a lucidez e a autonomia não está em soluções mágicas, mas sim nas pequenas decisões do dia a dia. Aquilo que colocamos no prato não é apenas alimento. É uma semente plantada no nosso amanhã. Quando você escolhe brócolis, espinafre ou cenoura, está, na verdade, construindo um escudo invisível ao redor da sua saúde. Está cuidando dos ossos, dos músculos, do cérebro, dos olhos, protegendo cada parte de você contra os desgastes naturais do tempo. Esses alimentos podem parecer simples, mas carregam uma força silenciosa, repleta dos nutrientes que o corpo precisa para continuar firme e cheio de vida. Ao mesmo tempo, é igualmente importante saber o que evitar. Alimentos como berinjela, pimentão verde e batata branca, mesmo populares, podem agir como sabotadores ocultos da sua força, da sua clareza mental e da sua mobilidade. Cada garfada que você dá é, no fundo, uma escolha sobre como será seu futuro. Será um caminho de limitações ou de força? Ao dar espaço para os alimentos certos e se afastar dos que oferecem riscos, você não está apenas comendo. Está demonstrando respeito por si mesmo, cuidando da sua liberdade de ir e vir, da sua autonomia, da sua história. E o melhor de tudo é que isso não exige receita médica, exames complexos ou fórmulas milagrosas. Basta consciência, constância e o compromisso de tratar seu corpo com o carinho que ele merece. Imagine-se caminhando com segurança, pensando com clareza, vivendo com alegria, sabendo que cada escolha feita à mesa ajudou a tornar tudo isso possível. É esse o poder escondido nas suas refeições. Então, fica aqui um convite sincero. Reflita sobre o que aprendeu hoje. Talvez seja a hora de incluir uma porção de brócolis no jantar, bater um pouco de espinafre no seu suco ou substituir a batata branca por algumas cenouras crocantes. Qualquer passo nessa direção já é uma vitória. E se puder, compartilhe com alguém a mudança que você se sente motivado a fazer. Sua atitude pode inspirar outra pessoa a também começar essa transformação. No fim das contas, estamos todos juntos nesse caminho. E a cada escolha consciente, damos mais um passo rumo a uma vida com mais energia, saúde e alegria. Que o seu amanhã seja cheio de vitalidade. E que ele comece hoje, no seu prato.